Olá! A arte é a manifestação dos recônditos da alma humana. Talvez seja ela justamente o espaço onde o homem encontra para descobrir-se a si mesmo. E sobre arte, arte cristã, e especificamente arte cristã oriental, o programa Em Foco hoje tem a grata satisfação de conversar com Dom Ruberval Monteiro. Ele é monge beneditino do Mosteiro da Ressurreição, em Ponta Grossa, no Paraná, e esteve aqui em Moarama nos brindando com uma magnífica obra de arte, o Pantocrator da Igreja São José, ou seja, o Cristo Glorioso. Você que vai às celebrações na Paróquia São José deve ter percebido que realmente ali nós temos um exemplo de arte sacra. Dom Ruberval, muito obrigado pela tua presença entre nós aqui, nosso programa. Fico muito contente em poder rever-te e podermos trocarmos algumas ideias. Inclusive hoje na minha aula eu havia conversado com alguns alunos, queria entrevistar um monge, e um aluno falou bem assim para mim: professor, como é que você vai conseguir arrancar alguma palavra de um monge? O monge não fez voto de silêncio, porque no senso comum tem essa imagem do monge com a vida silenciosa. E eu começo com uma pergunta, Dom Ruberval. Primeiro, o que significa a palavra monge? Tem algum significado? E depois, que relação existe entre a vida monástica e a vida silenciosa? Bom, agradeço o convite e de partilharmos um pouco da nossa vida. A vida monástica, ou a vida do monge, ela tem esse nome, segundo algumas opiniões, por causa da palavra monos, que quer dizer um. Isso do grego. Isso do grego, monos, que faria desse caminho um caminho de unificação pessoal. Digamos que nós somos, por conta do pecado, por conta da história humana de cada um, nós somos fragmentados também pelas pancadas que a vida dá, ou fragmentados pela estrutura dividida nossa. E o caminho da vida monástica seria o caminho de unificação. E esse caminho de unificação é um caminho que se realiza justamente no encontro consigo mesmo, na luz de Deus. E nesse sentido entra o silêncio. É nesse contexto que entra o silêncio, porque o silêncio proporciona a nós, digamos, a água onde o peixinho vai nadar, onde você pode se encontrar consigo mesmo. Nem sempre é agradável, nem sempre é fácil. Talvez, sobretudo, descobrir que talvez teu pior inimigo é você mesmo, né? Mas você percebe isso não num contexto de desespero, mas num contexto de que Deus te ilumina nessa descoberta. E aí, digamos, em camadas mais profundas, você vai descobrindo, para além do inimigo, você vai descobrindo também o amigo que existe dentro de você. Ou seja, um processo de reconciliação? Justamente, é um processo de reunificação. Reunificação. Né? Começando pelas partes mais difíceis, que seria a parte do inimigo, a parte dos monstros, que estão nas áreas mais superficiais, e descendo mais profundamente, você vai descobrindo recantos paradisíacos ainda, onde Deus passeia e dialoga com o homem. Né? E isso é um processo de reunificação, e nisso é fundamental, é essencial a questão do silêncio, e acrescentaria mais alguma coisa: a solidão. Né? Tem diferença silêncio e solidão para o monge ou não? As duas coisas estão juntas, porque é estranho, nós vivemos em 32 monges, mais ou menos, lá em casa, e mesmo assim estamos sozinhos. Né? Estamos sozinhos porque o silêncio ajuda nesse encontro, em função de que uma boa parte, durante o trabalho, nas horas da noite, e nos períodos de oração também durante o dia, nós silenciamos. E isso, digamos, cria esses espaços de solidão nos quais você dialoga com você mesmo, dialoga com Deus, né, e te prepara. São Bento ele vai definir a nossa vida como uma vida de escuta. Então, eu diria, o silêncio, na perspectiva de São Bento, não é tanto uma ausência de palavras, né? Ainda que isso seja, digamos, óbvio, mas é, sobretudo, uma escuta. Atitude de ouvir. Existem pessoas que falam pouco, mas que não escutam. Né? Isso é muito diferente, digamos, calar e escutar. Né?
Então, o monge é aquele que escuta, e eu diria, o monge é aquele que escuta com as orelhas, escuta com o coração. São Bento vai dizer, escuta, inclina o ouvido do teu coração. E eu acrescentaria, digamos, para puxar a brasa para mim, a sardinha, você escuta também com os olhos. Né? Você escuta com os olhos porque, olhando a realidade, você capta a realidade e, digamos, e decifra a realidade. Faz quanto tempo que você está nessa via, nesse caminho de reunificação, de escuta? Faz quanto tempo que você é monge? Fazem quase 30 anos. 30 anos. O nosso mosteiro fez 30 anos. Eu entrei no mosteiro quando o mosteiro tinha 1 ano e meio de idade. Então, O que te levou a buscar a vida monástica, Dom Roberval? o fascínio por buscar Deus junto com outras pessoas. Eu estava num caminho, que eu era seminarista palotino, e Você já pertencia a uma comunidade religiosa? pertencia a uma comunidade religiosa há 6 anos. E eu gostava muito, estava muito feliz lá, mas a perspectiva de que eu fosse trabalhar numa paróquia, isso de alguma forma me assustava, pelo fato não de ficar sozinho, mas de caminhar sozinho. Né? Eu sentia muito, mas não era, digamos, uma desilusão com os palotinos, absolutamente. Mas era uma necessidade mais profunda que eu tinha de fazer esse encontro comigo mesmo, esse encontro com Deus. E tudo aquilo que se referia a mosteiro me fascinava, só de pensar, digamos, num claustro, né, no ambiente do mosteiro. Né? Isso me fascinava muito. E foi um longo percurso, foram pelo menos 3 anos de discernimento e acompanhamento. Para ingressar no mosteiro? Para ingressar no mosteiro. Né? E hoje estou contente, olhando para trás, eu não voltaria um segundo da minha vida. A gente logo vai entrar depois no intervalo, na questão, além da sua vida de escuta, de vida de monge, você também tem um diferencial, me parece, que é um monge artista, né? Tem algumas obras pintadas em igrejas do Brasil, América Latina, da Europa também, e agora, inclusive, também em Umuarama, você nos brindou com uma belíssima obra de arte. Dom Roberval, nós falávamos antes dessa tua vida de reunificação, vida no mosteiro. E como é que surgiu, além da vida de silêncio, de reunificação, vida monástica, a vocação para a arte também? Como é que surgiu esse teu lado artístico? Bom, é muito, não embaraçoso, mas, digamos, revela um pouco da humanidade pessoal, a questão de que nos primeiros anos eu tinha muito sono durante as orações, esses períodos longos de solidão, na madrugada, sobretudo. Acorda cedo no mosteiro? Nós acordamos, sim, às 4 da manhã. Às 4 da madrugada, né, Dom Isso, Roberval? isso, às 4 da madrugada. Mas como eu tenho muita dificuldade pela manhã, eu acordo 3h30 para poder, digamos, às 4h20 estar mais ou menos mais desperto para as orações, as primeiras orações. E eu sentia muito sono nas orações que nós temos depois das 4h20, onde nós ficamos rezando com a Bíblia. Nós chamamos Lectio Divina. E eu dormia muito sobre a Bíblia, né? Rezando. Chegava um ponto que, lendo e rezando, eu tinha muito sono. E falando com o meu mestre de novícios, na época, atualmente é meu abade, ele me sugeriu que eu unisse essa oração, com algum tipo de atividade, que eu escrevesse, copiasse um texto. Para ficar um pouco mais desperto. Isso, que, digamos, quando eu começasse a sentir sono, que eu fizesse um desenho, uma coisa. E ali eu comecei a fazer pequenos desenhos dos textos que eu lia. Digamos, A temática era os textos de meditação. Isso, digamos, os textos me davam a inspiração para representar o personagem bíblico, ou a cena bíblica. E eu comecei, sobretudo inspirado na arte medieval, que eu também comecei a conhecer no mosteiro, que é uma arte bem mais simples, não é naturalista. Então, de certa forma, ela não desencoraja aquele que desenha, né? Porque se você vai copiar uma coisa naturalista, um retrato, evidentemente que isso te desanima. Mas a arte medieval, ela tem traços muito lineares, muito gráficos, e isso simplifica muito o trabalho de desenhar. E eu comecei a desenhar e... Você nunca tinha desenhado antes ou não? Não. Digamos, eu tinha desenhado como criança, como Sim, todas as crianças desenham,
E o que eu tinha, e isso, digamos, pode ser uma contribuição, eu tinha uma grande sensibilidade, né, e que eu nunca soube muito bem lidar com ela até esse momento. Então, eu gostava de arte, gostava de coisas bonitas, mas a sensibilidade era para mim mais um problema que uma solução. Sim. Digamos, é como alguém que tem uma faca muito afiada e vive se cortando com ela, né? E foi nesse processo de reunificação, justamente, que eu fui me dando conta de que aquilo que até certo ponto me soava e me pesava como uma maldição, né? Porque, digamos, você tem uma grande sensibilidade, pode te fazer sofrer continuamente, porque tudo te toca de morte, como vai dizer a Adélia Prado, né? Ela tem uma poesia que chama Anunciação do Poeta, ela fala: Ave ávido, tudo te tocará de morte, a forma das mãos, a catedral, o lixo. Então, é bonito dizer, mas, digamos, não é bonito viver isso. No prosseguir da questão, é que eu fui percebendo que esse dom, né, iluminado por Deus, era uma maravilha. Era uma maravilha, porque, digamos, não era mais perdição, era uma salvação. era uma salvação. Para mim, em primeiro lugar, porque, digamos, eu tinha ganho de Deus um olho que era capaz de ver coisas que outras pessoas não viam, em primeiro lugar. Segundo lugar, a minha sensibilidade era como um radar, um scanner, que estava só direcionado errado. Ele estava voltado para mim mesmo, né? Essas são as coisas que acontecem no fim da adolescência. Eu devia ter meus 23, 24 anos quando comecei a me dar conta disso, que o meu scanner, ele deveria ser usado para fora de mim e não para dentro de mim, no sentido de que não tanto perceber como o mundo me fere, como eu sofro, mas, digamos, perceber o que os outros sentem, o que os outros vivem, o que os outros sofrem. E ali eu percebi que eu tinha um grande instrumento, seja um instrumento para as artes plásticas, né, com os desenhinhos, eu conseguia transmitir para os desenhinhos alguma coisa que é bastante difícil, que era a alma. Né, digamos, cada personagem ele é único. Então eu comecei a fazer esses desenhinhos, e fazendo muitos. Nós vivíamos na época o início da fundação do mosteiro, vivíamos numa grande penúria econômica e tínhamos uma pequena lojinha, e eu comecei a botar alguns desses desenhinhos sobre madeira, e eu fiz acho que uma série de 6, 7, eu não me lembro quantos, e foram vendidos todos no mesmo dia. No mesmo dia? E aí o nosso superior falou: faça mais. E aí começou a coisa. E eu percebia que, digamos, as pessoas diziam: mas eu queria esse. E eu não conseguia reproduzir. Eu começava e ele saía com uma cara nova, diferente. E ali eu fui me dando conta que, digamos, isso era um dom. Era um dom que não tinha nada a ver com o mérito, mas era um dom. Digamos, essa consciência ela foi se expandindo em diversos níveis, a ponto de eu perceber que, digamos, o artista ele é sempre artista, independente do que ele faça. Né? Então se estendeu para a arte culinária, se estendeu para a arte de dar aulas. Foi uma fissão nuclear, então, na verdade. E foi, exatamente, perceber que o artista ele vai ser sempre artista. Né? Existe um filme, A Festa de Babette, na qual a artista que é uma cozinheira, ela vai dizer, né, o artista nunca é pobre, porque ele tem sempre alguma coisa para dar. Né? Porque, de alguma forma, eu posso mudar, eu posso trabalhar com palavras, eu posso trabalhar com cores, eu posso trabalhar com linhas, eu posso trabalhar com pincéis e formas, eu posso trabalhar com ingredientes culinários, eu posso trabalhar com notas musicais. Né? São muitas as possibilidades. Né? As minhas são, com a música não tem muito jeito, mas com as outras coisas, escutar as pessoas, por exemplo, eu acho que é uma arte muito incrível. E depois você descobriu descobriu não, mas parece que veio à tona, né? Essa avalanche de possibilidades. Você fez algum curso, não? Especializou-se? A especialização veio mais tarde. Mais tarde. Eu comecei, digamos, de forma autodidata.
lendo nos livros, buscando receitas, buscando formas, perguntando a artistas como eles faziam, e assim foi nascendo assim. Mais tarde, me foi oferecida a possibilidade de ir para a Europa estudar, e lá eu conheci uma escola de arte espiritual, onde haviam bons artistas e que me deram muito boas indicações. Sim. Então, eu posso dizer que veio, digamos, como um complemento, veio como uma especialização mais que... Isso do ponto de vista técnico. Entendo. Do ponto de vista... Mas me interessava muito mais que o ponto de vista técnico, me interessava a questão dos conteúdos. Ou seja, digamos, o que essas obras antigas, que me inspiravam tanto, diziam no seu tempo. Por que elas foram feitas dessa maneira e não de outras? Porque eu percebia... No contemplar essas imagens, e eu gosto muito de olhar imagens, eu percebia que haviam padrões que se repetiam. Ou seja, uma mesma imagem do século III, IV, era feita nos mesmos padrões no século XII. Então, como é que, digamos, nós estamos falando de muitos séculos em que não existe uma, entre aspas, evolução do modelo. O modelo é o mesmo, só mudam materiais, mas a forma continua a mesma. Isso me intrigava muito e foi aí que, digamos, me veio muito o interesse de estudar isso a fundo. E por isso também a Europa, para mim, foi realmente um grande passo. Dom Roberval, nós comentávamos um pouquinho no bloco anterior da tua ida para a Europa, para buscar essa especialização, não na técnica em si, mas outros fatores. Me parece que você fez doutorado em teologia oriental. Confere essa informação. Isto. O que te levou a buscar um pouco essa doutrina ou cultura oriental, arte oriental cristã? Explica pra gente, tem diferença de cristianismo ocidental e oriental? Sim e não. Sim, enquanto caminhos, porque quando nós falamos de igreja oriental, nós estamos falando sempre a igreja, não a igreja do Japão, nós estamos falando da igreja do Oriente Médio e da Rússia. Os povos eslavos. Povos eslavos ou médio-orientais. E digamos que as duas igrejas, elas antes eram uma só igreja. Então, praticamente até o ano 1050, elas são uma só igreja. Vai ser a partir desse momento que vai começar a haver uma ruptura muito forte e que vai se intensificar em 1204, mais ou menos. E ali, digamos, os caminhos vão começar a divergir sempre mais e cada vez mais. Antes haviam diferenças que eram diferenças mais superficiais. Haviam diferenças, sempre houve diferença entre Oriente e Ocidente, mas, digamos, as diferenças dentro da igreja eram menos. Porque havia um contínuo intercâmbio entre os dois lados do mundo. Sobretudo os monges, mas também comerciantes e tudo, iam de um lado para o outro. Os monges iam para copiar livros e também para realizar trabalhos. Então, eu não sou o primeiro monge que viaja para pintar igrejas. É uma tradição. Digamos que bastante antiga. Já monges do Oriente vinham decorar igrejas no Ocidente e monges do Ocidente iam decorar igrejas no Oriente. Ou então para copiar livros, ou então fazer cursos, ou aprender coisas novas e tudo mais. Então, Oriente e Ocidente, as igrejas... elas tinham o que nós chamamos de uma tradição comum. Tá? Então, para mim foi uma grande descoberta isso, porque até então eu achava que a arte oriental era a arte, né? E que a arte ocidental era uma arte decadente, a partir do século XIV, XV. E foram teus estudos que te revelaram esse núcleo comum. Exatamente. Isso, de certa forma, você vai, digamos... a nível intelectual para o Oriente para buscar as tuas raízes e depois você descobre que as tuas raízes estão embaixo dos teus pés. Né? Na verdade, a arte, o movimento todo da arte cristã, ela está no Ocidente. Praticamente, digamos, ela começa... As obras de arte, para você ter uma ideia, as obras de arte cristãs mais antigas que existem estão em Roma.
estão em Roma. São, digamos, coisas do século IV, coisas do século V, coisas do século VI, que no Oriente elas foram destruídas no período do iconoclasmo, e então elas desapareceram lá e foram conservadas no Ocidente. Então, de certa forma, essa foi uma grande riqueza. Descobrir que a nossa igreja ocidental, romana, ela tem, digamos, as mesmas raízes. E assim foi que, digamos, para entender alguma coisa do século XII e XIII, era preciso dar passos para trás, para descobrir, digamos, o núcleo comum onde se formou a arte cristã, como ela foi se organizando, como ela foi se criando o seu próprio vocabulário, com a sua sintaxe. Isso foi, digamos, é de uma riqueza muito grande. E seria correto dizer, Dom Roberval, que a tua missão como monge e monge artista, ela é uma missão de tentar mostrar isso para o lado ocidental do cristianismo, que nós temos um núcleo estruturante dos dois lados, Oriente e Ocidente? Isso, exatamente. Eu acho que eu sinto como uma missão pessoal, né, por causa do dom e também por causa da oportunidade de ter podido estudar em Roma e poder ter tido o privilégio de conhecer alguns professores, alguns autores importantes que estudaram toda essa temática, né, e ajudar os cristãos do Brasil, né, a descobrir suas raízes. E é interessantíssimo como as pessoas, a experiência que nós fizemos na paróquia São José, justamente é a de ter comunicado a eles alguma coisa que já era deles, ou seja, a tradição, né, que já existia. E isso teve um efeito incrível, as pessoas gostaram muito. Né? Nós comunicamos alguma coisinha, mas com essa coisinha eles ficaram muito satisfeitos. Né? Explica pra gente rapidinho, Roberval, você produziu aquela obra belíssima lá no altar da Paróquia São José, mas quais são os significados que estão presentes naquele ícone que você pintou? Então, os significados são significados tradicionais, né? Aquilo que eu costumo fazer uma distinção muito grande entre tradição com T grande, né? Um T maiúsculo, e uma tradição com T minúsculo, né? Pela tradição com T minúsculo, não vale a pena dar a vida. Né? Mas pela tradição, eu acho a arte tradicional, essa, digamos, vale a pena consagrar uma vida. E ali nós usamos uma iconografia tremendamente tradicional, né? Repropondo de formas mais modernas, mais contemporâneas, esses elementos que não mudam. Isso que eu dizia, existem elementos que não mudam. Então, o fato que o Cristo esteja sentado sobre um arco-íris, que o Cristo tenha em mãos um livro aberto, que ele tenha o gesto da mão, que ele esteja numa mandala, que ele tenha os 4 seres vivos ao seu redor, tudo isso são elementos tradicionais. Né? E então eu posso, através desses elementos tradicionais, fazer uma catequese, por exemplo, que seria impossível se eu tivesse optado por uma linguagem, entre aspas, contemporânea, no sentido de inventar um Cristo que nunca ninguém pensou. Né? Muitos artistas que trabalham com arte sacra, às vezes, eles tentam pensar, nunca ninguém pensou fazer um Cristo de ponta cabeça. Né? E inventam um significado para isso. Né? E os significados são ridículos, mas né, hoje a temática da arte, de modo geral, e da arte sacra, ela é um território muito delicado, justamente porque se deu tanta liberdade que se perdeu o senso. Se perdeu o senso. O padre Penalva de Curitiba dizia que do sublime ao ridículo é um pulinho só. É um milímetro. Infelizmente, nós temos muitas igrejas ridículas. Né? E a questão não é questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro para fazer uma igreja bonita. A questão é realmente o senso do sagrado que se perdeu. Né? Então, a igreja de São José é um bom exemplo, eu acho, de uma igreja, de uma comunidade que pensou os detalhes, pensou os elementos que possam ajudar a criar um clima sagrado dentro da igreja. Né? E tem realmente surtido efeito, né?
porque no processo muitas pessoas se manifestaram e, sobretudo, uma coisa muito agradável que aconteceu é que muitas pessoas foram ver a pintura enquanto eu pintava e ficavam lá em silêncio, olhando. Inclusive crianças, né, que olhavam 20 minutos, meia hora, e às vezes do alto do andame via lá uma criança olhando. E isso é uma grande satisfação para um artista. Né? Não que que ele seja o centro de uma contemplação. Eles estavam olhando a obra, até porque estava o Cristo que olha para cada um, né? Porque Adélia Prado, de novo, para citá-la, ela diz: a verdadeira obra de arte, ela provoca silêncio. Ela provoca silêncio. Os paroquianos mesmo notaram que depois da pintura feita, as pessoas entram na igreja e falam mais baixo. O clima é diferente. Elas falam mais baixo, porque elas têm a sensação de uma presença. O ícone seria isso? Uma presença, uma janela? O ícone justamente, digamos, a palavra mais apropriada seria a presença. A presença. Então, digamos, quando nós falamos ícone, sempre parece que é alguma coisa do Oriente, né? Por isso eu quis ressaltar anteriormente que, não, digamos, também no Ocidente nós tínhamos a mesma concepção. Um patrimônio comum. Isso, de que a imagem, ela torna presente, de uma forma simbólica, de uma forma misteriosa, aquele que é representado. Por isso, por exemplo, os cristãos nunca faziam figuras humanas nos pavimentos, porque eles acreditavam que, de alguma forma, era um desrespeito que a gente pisasse sobre o sinal da cruz ou outros elementos no pavimento, né? Então, é esse o senso que talvez nós perdemos. Muitas vezes as igrejas são até bonitas arquitetonicamente, mas a sensação que se tem quando se entra é que ali não tem ninguém. Digamos, porque ninguém te olha. A sensação da presença vem, sobretudo, do olhar. De um olhar direcionado para você. Isso que acontecia nas igrejas antigas, que havia sempre um pantocrator, sempre a Virgem Maria, que olhava o espectador. Então, mesmo da porta, por isso os olhos eram grandes, quase como no lobo mau, né? A questão do lobo mau. Por que os olhos grandes? Porque, né, eles foram feitos para te ver. E a boca é pequenininha, também pelo mesmo motivo, porque, digamos, eu não estou aqui para te devorar, né? Para te devorar, né? Eu estou aqui, digamos, para te olhar. E esse olhar é um olhar sério, é um olhar profundo, não é um olhar piegas, é um olhar profundo, que salva. Que salva. E, de fato, é um pouco isso. Dom Roberval, infelizmente, o nosso tempo estourou. Foi muito agradável conversar contigo. Obrigado. Aproveito a presença. E você que está em casa, que ainda não teve oportunidade de ir à Igreja São José para verificar essa belíssima obra de arte que ficou marcada em Moarama, pode fazer isso nas celebrações, pode passar por lá e, como disse Dom Roberval, contemplar, ser olhado e olhar também. E aproveitando a deixa, a questão Um Olhar que Nos Salva, para a gente pensar um pouquinho aquela belíssima citação de Dostoiévski, né? Que a beleza salvará o mundo, que realmente nos salve. Obrigado, Dom Roberval, a você que nos acompanhou, um forte abraço e até o próximo programa.